Olá, boa noite. A Polícia Federal deflagrou a Operação Transbordo em Alagoas e em mais 5 estados. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada em roubo de cargas de caminhões nas regiões Nordeste e Sudeste. Este é um dos nossos destaques e veja também. Auditor fiscal alagoano é preso em operação contra a sonegação de impostos. A ação foi coordenada pelo Ministério Público. Os prejuízos do primeiro dia de greve dos servidores públicos de Maceió. Confusão no centro da capital. Ambulantes da Rua das Árvores bloqueiam via em protesto a transferência do local de trabalho. E ambulatório da Maternidade Santa Mônica e Mercado da Produção ficam sem energia por falta de pagamento. A Polícia Federal divulgou hoje uma operação realizada contra roubo de cargas aqui em Alagoas e em mais 5 estados. O prejuízo foi estimado em quase 9 milhões de reais. Foram expedidos 173 mandados judiciais na Operação Transbordo, realizada pela Polícia Federal. A operação teve como objetivo prender criminosos envolvidos a roubos de cargas. A operação foi realizada simultaneamente em Alagoas e outros 5 estados. Começou com uma apreensão de uma carga da Sococo, um furto da carga da Sococo. Isso aqui em Alagoas? Isso em Alagoas, exatamente. Onde estava o líder e quantos presos? No estado de São Paulo, o líder, então era estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Os criminosos denunciavam falsos crimes. Eles simulavam roubos, adulteravam veículos, registravam boletim de ocorrência para dar golpes nas seguradoras. Segundo informações da polícia, a quadrilha era composta por caminhoneiros, que causou um prejuízo de aproximadamente 8,5 milhões de reais com cargas roubadas. Dos 173 mandados expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió, 106 foram de busca e apreensão, 64 de prisão e 3 de interdição de empresas envolvidas em receptação de mercadorias. Ainda segundo a Polícia Federal, os caminhoneiros recebiam como pagamento um caminhão. Eles alteravam o chassi e continuavam trabalhando normalmente ou então vendiam um veículo. Em alguns casos, o próprio caminhão furtado era dado como pagamento com a adulteração do chassi. Vamos falar agora de uma outra operação. O Ministério Público Estadual deflagrou hoje a Operação Placebo. A ação combate o crime de sonegação de impostos. Vários mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Alagoas, Sergipe e Bahia. Um auditor fiscal alagoano foi preso. A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e aos crimes contra a ordem tributária, econômica e conexos e coordenada pelo Ministério Público de Alagoas em parceria com os MPs de Sergipe e da Bahia. O objetivo foi cumprir 10 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. Um auditor fiscal alagoano, Carlos Antônio Nobre Silva, e mais 6 pessoas foram presas nos estados alvos da ação. Eles são acusados de integrar uma organização criminosa especializada em corrupção de agentes públicos, lavagem de bens, falsificação de documentos, entre outros crimes. Nesse imóvel, no bairro da Santa Lúcia, em Maceió, medicamentos foram apreendidos. O prejuízo aos cofres públicos está em torno dos 200 milhões de reais. Os moradores dos conjuntos Graciliano Ramos e Vilagem Campestre decidiram manter o protesto contra a mudança nos itinerários dos ônibus feita pela SMTT na região. Uma reunião intermediada pelo Centro de Gerenciamento de Crises da PM acabou sem acordo. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito já disse que as alterações estão mantidas. A população quer que o percurso dos coletivos fique como antes e promete nova manifestação nesta quarta-feira. Furto em São Miguel dos Campos. As imagens mostram um momento em que um homem chega a uma loja no centro da cidade. Ele diz que está esperando a esposa para efetuar uma compra. Quando a vendedora se distrai, ele furta um celular que está no balcão e depois vai embora. Uma tartaruga marinha de aproximadamente 1 metro de comprimento foi encontrada morta na manhã de hoje em Jaraguá. O animal é da espécie tartaruga verde. Segundo o Instituto Biota, as causas do encalhe da morte ainda são desconhecidas e só será possível uma identificação após exames de necropsia.
Uma equipe de resgate foi ao local e descobriu que o réptil tem uma anilha de identificação, mas que não há registro no projeto Tamar. Confusão no centro de Maceió. Ambulantes fizeram uma nova manifestação no final da tarde, após a apreensão de carrinhos que estavam em lugar proibido. Os ambulantes reclamam do novo local de trabalho que fica no mercado da produção. O primeiro protesto ocorreu pela manhã. Veja que o trânsito ficou parado na Rua das Árvores. A polícia militar foi acionada para gerenciar a confusão. No final da tarde, uma nova manifestação após fiscais apreenderem carrinhos comercializando frutas em local proibido. Guardas municipais e policiais militares voltaram às ruas das Árvores e do comércio. A interdição foi rápida, mas gerou uma grande confusão. Esta ambulante que vende café reclama do novo local de trabalho, no estacionamento do mercado da produção. A melhor lei é a gente trabalhar honestamente. Agora, quando o cara mete o revólver, toma as coisas da pessoa, não vai trabalhar. Como a pessoa vai trabalhar? E aí? Uma reunião ficou agendada com ambulantes para amanhã, às 11 horas, na Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social. Já está virando rotina aqui no centro da cidade, que nós fizemos uma reunião com os ambulantes que negociam aqui na Rua das Árvores, e nós, em comum acordo, cadastramos a sua grande maioria e deixamos lá no estacionamento do mercado da produção. E eles estavam lá, estavam cumprindo o ordenamento, só que alguns se sentem injustiçados e vieram para cá. E quando o primeiro vem, o segundo vem, os demais vêm. Aí a gente tem que manter o ordenamento. O representante dos ambulantes garantiu presença na reunião. Ele vai reforçar mais uma vez que o local oferecido pela prefeitura vem trazendo grandes prejuízos. A categoria, os ambulantes, eles não estão conseguindo vender as suas mercadorias, né? Então a principal reivindicação é permanecer aqui na Rua das Árvores. Essa é a principal reivindicação dos ambulantes. E até a prefeitura ter um planejamento maior, um local apropriado, que tenha uma cobertura, que tenha movimento de pessoas para eles venderem as mercadorias, porque depende, a família deles depende dessas mercadorias, a família deles depende deles. Isso tá uma novela, hein? Primeiro dia de greve dos servidores municipais deixa estudantes sem aulas em Maceió. Apesar da paralisação, alguns órgãos abriram as portas, como foi o caso do posto João Paulo II, no Jacintinho. Os funcionários públicos continuam esperando um acordo com a prefeitura. Pela abertura no portão, dava para ver o pátio na Escola Municipal Antônio Semeão Lamenha Lins. Nada de movimentação de funcionários ou alunos. É que esta terça-feira foi o primeiro dia de paralisação dos servidores do município. E por aqui, a adesão foi geral. Leide tem uma filha que estuda na unidade e hoje tentou buscar informações sobre a greve. Ontem teve aula, mas hoje já não teve mais. Os professores chegaram a falar para vocês alguma coisa? Que não ia haver aula hoje, porque adquiriram a greve, né? Que o prefeito não está pagando. Nossa equipe também procurou o posto de saúde João Paulo II. Os funcionários informaram que, por enquanto, não houve adesão e que o funcionamento nesta manhã se deu dentro da normalidade. Maria estava com o filho Davi, de 1 ano e 4 meses, que também tinha consulta marcada hoje com o neuropediatra. Eles conseguiram o atendimento. Está aqui aguardando desde que hora? Desde 6 da manhã que eu venho do do Ipanema. Os servidores municipais querem um reajuste de 15,41%, só que a prefeitura sinalizou apenas 3%. Dentro da programação de paralisação, eles resolveram protestar nesta terça-feira em frente à prefeitura. A gente está aguardando uma definição, quem vai atender. Segundo aqui os assessores, o prefeito não está, o vice não está. Então a gente está aqui na porta esperando que alguém venha nos atender para a gente conversar. A negociação com o município se arrasta há um bom tempo e os servidores municipais apontam prejuízos. O pessoal deu os 3%, só que a data base da gente é em janeiro e qualquer aumento a categoria só aceita se for retroativo a janeiro. Esse é um impasse hoje no município de Maceió. Bom, os servidores não foram recebidos por representantes da Prefeitura. A Procuradoria-Geral do município informou que está tomando as providências para garantir a prestação dos serviços à população e que até o momento o único sindicato que deflagrou greve oficialmente foi o Sinteal. Informou ainda que a proposta de reajuste de 3% a partir de junho
é o percentual possível, considerando a capacidade financeira do município. Mais de 300 colisões em postes já foram registradas só este ano em Alagoas. Além do risco à vida dos motoristas, esse tipo de acidente pode causar prejuízo de até R$20 mil à Eletrobras. Na última segunda-feira, um motorista que seguia pela Avenida Assis Chateaubriand, com destino ao Pontal da Barra, no centro de Maceió, colidiu com um poste. Ferido, o condutor foi socorrido para o Hospital Geral do Estado. O poste foi partido ao meio e o carro também ficou bem destruído. Um outro acidente parecido aconteceu na quinta-feira passada na L-101 Sul, no acesso ao polo de Marechal Deodoro. O motorista de uma caminhonete teria se confundido com os tonéis de bloqueio da rodovia e fechou um outro carro. Assustado, o outro condutor acabou batendo e derrubando um poste no canteiro. Ninguém ficou ferido. Essas são apenas 2 das 306 colisões com postes que ocorreram em Alagoas ao longo de 2018. Além do risco à vida de condutores e passageiros, uma preocupação são os prejuízos causados com essas colisões. Cada uma custa entre R$2 e R$20 mil para a Eletrobras. Existem situações em que o poste é um poste mais robusto e que tem instalado nele alguns equipamentos mais caros, mais sofisticados, que também vêm a se danificar com essa colisão. Transformadores, regulador de tensão, religadores de linha, que são equipamentos mais sofisticados, automatizados e que vêm realmente até um valor maior. Então, na hora de a gente fazer o orçamento, entra não só o poste e os demais componentes, como entra também o custo desses equipamentos. O gerente de manutenção lembra também o transtorno causado à comunidade com a paralisação do abastecimento de energia, que pode levar até 15 horas para ser restabelecido totalmente. Ele disse que o condutor pode ter que arcar com as despesas causadas pela batida. Pode ser penalizado. Dada a ocorrência, nós fazemos uma visita ao local para fazer um levantamento, identificação do dano causado, material, condutor, etc. E a gente mobiliza as equipes para fazer o restabelecimento de energia. Em paralelo, a gente junta essa documentação e faz uma cobrança ao autor da ocorrência, do dano causado quando há essa identificação. Eleições 2018. A partir de hoje, o voto em trânsito, que é o voto fora do domicílio eleitoral, já pode ser solicitado à Justiça. Informações ao vivo com Italine Marques. Boa noite, Italine. Como é que pode ser feita essa solicitação? Oi, Sabrina, muito boa noite para você e também para todos que nos assistem. Olha, é muito simples, basta apresentar um documento oficial com foto, que pode ser carteira de identidade, de habilitação, passaporte, e indicar o local onde pretende exercer o direito do voto. Essa solicitação ela pode ser feita até o dia 23 de agosto em qualquer cartório eleitoral. Quem está aqui comigo é a Flávia Gomes de Barros, que é assessora do TRE Alagoas. Boa noite, Flávia. Todo eleitor tem direito ao voto em trânsito? Isso, desde que ele esteja regular com a Justiça Eleitoral, com o seu título, não pode estar cancelado. Ele pode estar pendente de alguma justificativa, mas ele tem que estar regular com a Justiça Eleitoral. Pode acontecer tanto no primeiro quanto no segundo turno? Isso. A transferência temporária ela pode se dar nos 2 pleitos, dia 7 de outubro no primeiro turno e dia 28 de outubro no segundo turno. Agora, o eleitor ele vai precisar informar a Justiça Eleitoral se ele vai ser ausentado do seu domicílio nessas 2 datas, ou apenas em uma data ou na outra. Agora, há diferença de cidade para cidade? Eu acredito que vale só para capitais e algumas cidades, não é isso? Isso, com cidades com mais de 100 mil habitantes, Aqui em Alagoas, apenas Maceió e Arapiraca possuem esse contingente eleitoral. E uma lista completa já está disponível no site do TSE, www.tse.jus.br, onde o eleitor pode consultar em todo o país quais as localidades que vai ter disponível a transferência temporária e o voto em trânsito. Isso muda para quem está em um estado diferente do estado de origem? Isso, para quem está num estado diferente, ele vai votar apenas para presidente. Se o domicílio for transferido dentro de Alagoas, aqui no nosso caso, ele vai poder votar para presidente, para senador, para deputado federal e para deputado estadual. E quem está fora do Brasil? Ele vai precisar fazer essa inscrição também e pode votar apenas para presidente. Tá
Ok, muito obrigada. Olha, Sabrina, e quem solicitar esse voto em trânsito e não comparecer ao local solicitado no dia do voto, tem até 30 dias para fazer a justificativa dessa ausência em qualquer cartório eleitoral. Caso não justifique nesse prazo, vai ter que pagar uma multa de R$ 3,50 por cada turno em que não votou. Eu sigo com você. Italine, muito obrigada pelas informações. Até amanhã. Boa noite. Em instantes, mercado da produção fica sem energia por falta de pagamento. E o ambulatório da maternidade Santa Mônica também ficou sem energia pelo mesmo motivo. Na unidade também não tinha água. Voltamos já.